Oi pessoal, meu nome é Jennifer, sou professora de História e hoje vamos falar sobre a proposta integracionista de Lisboa. Bom, para entendermos melhor, fizeram a Revolta do Porto em 1820, colocando Portugal como uma monarquia constituinte. Em 1821, Dom João volta para Portugal, deixando seu filho como regente. Essa parte da história é muito importante, porque é nela que a gente vai entender como chegamos no dia 7 de setembro, como o Brasil se tornou independente. O livro que eu usei para se basear nessa aula foi o livro da Márcia Berbel, A Independência Brasileira. Cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar para algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e os gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech One. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando. Vamos lá? À volta de Dom João, a Corte Constituinte faziam várias propostas para integrar a América como uma nação unificada junto com Portugal e Algarês. Uma das propostas que apareceram no Congresso foi de Fernando Tomás, o líder da Revolução do Porto. Essa proposta propunha que o Legislativo seria composto por uma única Câmara de Deputados e que se reuniriam em Lisboa e representaria a nação. O Executivo, exercido unicamente pelo rei e seus ministros, que fossem de Lisboa e controlados pelo Legislativo. O Judiciário, todas as últimas instâncias ocorreriam em Lisboa. O que a gente pode analisar nessa proposta é que todas as decisões importantes seriam apenas em Lisboa, tá bom? O projeto foi discutido durante os meses de agosto e setembro e tinha vários desdobramentos para a América, tendo influência de deputados de Pernambuco e do Rio de Janeiro. A proposta estabelecia que as capitanias virariam províncias. Governadores por Dom João seriam depostos e juntas provisórias assumiriam o poder. E as juntas já formadas seriam reconhecidas como legítimas, teriam seus presidentes submetidos à corte e ao rei. Teriam qualquer autoridade militar e um governo de armas. E que o príncipe regente deveria voltar para Portugal. Os deputados brasileiros aceitam essa proposta sem qualquer objeção. Fernando Tomás, com o apoio de Borges Carneiro, eleito em Lisboa para defender a soberania nacional, apresenta na integração política essas propostas para controlar partes da América e fazer com que elegesse deputados em todas as províncias. Borges manda tropas para o Rio de Janeiro e Bahia, com medo de Dom João agisse para impedir a adesão à Corte de Lisboa. O que podemos entender até agora é que eles viviam com medo de haitianismo, então essa integração das províncias das Américas era apenas para que não ocorresse um conflito armado, coisa que não aconteceu, porque Pernambuco e Bahia se nega a receber o governo das armas indicado pelo governo de Lisboa. Na Bahia houve um enfrentamento armado que se prolongou até o 1823. Agora vamos pensar um pouco no que está acontecendo no Brasil. Porque nesse período está acontecendo muitas tensões
por falta de soluções dos conflitos internos, porque as propostas que estão fazendo em Lisboa não soluciona as questões internas, certo? Bom, entre janeiro e junho de 1822, o Congresso está discutindo as questões econômicas. No dia 9 de janeiro, Dom Pedro decide pela permanência no Rio de Janeiro, contrariando o decreto de outubro de 1821. Bom, para Dom Pedro ficar, arrecadaram 8.000 assinaturas, pedindo a sua permanência no Rio de Janeiro. Dom Pedro disse que, se era o desejo da maioria, ele ficaria, acirrando um conflito entre os governadores do Brasil e de Lisboa. Uma das propostas brasileiras era que deveria ter um executivo em cada província, e a aplicação seria responsabilidade da província, indo contra a proposta de Fernando Tomás, de nação integrada. Antes do Congresso aceitar essa proposta, chegou a província paulista em 11 de fevereiro de 1822, cheio de propostas feitas por José Bonifácio de Andrada, alterando o quadro do Congresso. Bom, pessoal, essa é a primeira aula do primeiro reinado. Assistam às nossas próximas aulas. Tchau, tchau. Até a próxima. Oi pessoal, meu nome é Jennifer, sou professora de História e hoje vamos retomar falando sobre a proposta integracionista de Lisboa. Lembrando que houve a revolta dos portos em 1820, colocando Portugal como uma monarquia constituinte. Em 1821, Dom João volta para Portugal, deixando o filho como regente. E durante isso eles vão fazendo uma constituição para integrar a América. Foram acontecendo várias propostas até a chegada da província paulista, que mexeu com o quadro do Congresso, certo? Vamos agora para a aula de hoje, que é sobre
esse programa de São Paulo. Lembrando que essa aula foi feita em cima do livro A Independência Brasileira, de Marcia Berbel. Vamos lá? A chegada da delegação de São Paulo aumenta mais as tensões entre os deputados. A delegação de São Paulo defendia a presença do príncipe como regente. Podemos destacar que, a partir de junho de 1821, o Rio de Janeiro era governado por 2 governos. O primeiro, uma junta provisória que se referia à província. O segundo era de Dom Pedro, que se referia ao Reino do Brasil. O governo de Dom Pedro era muito frágil nesse momento, não era apoiado pelas juntas do Norte e do Nordeste. No Congresso, a Bahia não queria aderir às adesões da província paulista. Para eles, não era atraente o príncipe permanecer no Rio de Janeiro, tendo autoridade e o Rio como capital do Reino do Brasil. Os paulistas supunham a autonomia provincial. Ele enfatizava a necessidade do poder central, se distanciando da nação integrada de Fernandes Tomás. Entre fevereiro e junho de 1822, ocorreram várias tentativas de acordo entre os deputados do Brasil. Uma delas, que fez acelerar a aproximação entre os deputados da Bahia, de Pernambuco e de São Paulo, que foi o envio de tropas para a Bahia em 22 de maio de 1822, contra o voto da maior parte dos deputados brasileiros. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca a Constituinte no Brasil. Nas sessões de 17 de junho, a inclusão de uma Constituinte no Brasil foi um dos itens defendido pelos deputados de São Paulo e aprovado por vários deputados do Brasil. No ato adicional, ele estabelecia um congresso reunido em Portugal e outro no Brasil. O Congresso do Brasil caberia legislar o que lhe dissessem respeito, especialmente as províncias e as leis publicadas e sancionadas pelos regentes. Para os portugueses, a proposta tinha um significado de separação dos 2 reinos e fundação de uma outra nação, a nação do Brasil. Esse ato adicional foi negado pelo Congresso. Um total de 87 votos vetou a delegação do príncipe e também a realização de uma Constituinte no Brasil. As tensões só aumentavam depois do Dia do Fico, no dia 9 de janeiro, e em 5 de junho acirrou as oposições da corte. Em julho de 1822, a condenação da Junta de São Paulo e a exigência imediata da volta do príncipe regente. Bom, os paulistas conseguem apoio da maioria dos deputados do Brasil. Por mais que a maioria queira o príncipe regente voltando para Portugal, uma Constituinte no Brasil limitaria os poderes do príncipe regente. Bom, para entendermos melhor, a recusa desse ato adicional sela a separação entre os deputados de Lisboa e do Brasil. Cada vez o programa de São Paulo era apoiado por outros deputados do Brasil, e para os deputados de Portugal, aquele plano era inadmissível, crescendo assim a antipatia entre eles. Bom, podemos observar que todas as tentativas de acordo entre eles eram negadas. Os debates seguiram formalmente até dezembro de 1822, mas a partir de junho, a separação entre eles 2 era um fato incontornável. Bom, haviam pressões em todo lugar, na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro.
Em Lisboa, os comerciantes pressionavam os representantes para que tomassem uma medida mais enérgica diante daquela situação. A integração pela via constitucional não estava solucionando tensões e o envio de militares foi exigido. Fernando Tomás se mostrava flexível às negociações sobre as autonomias das províncias, desde que a integração econômica seja garantida. Na visão de Tomás, essa seria a verdadeira forma de união. Pessoal, lembrando que a aula passada, pelas guerras napoleônicas, a vinda da coroa e a abertura dos portos às nações amigas, tudo isso causou uma grande crise em Portugal, já que uma grande parte do lucro de Portugal era o monopólio de comércio sobre o Brasil. Voltando, para Tomás, trata-se então de conceder grandes liberdades na organização política para ter boa relação comercial. Esse pacto social deveria ser um pacto comercial. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente falou sobre a chegada da província paulista e como ela balançou o Congresso. Espero vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Oi, pessoal, meu nome é Jennifer, sou professora de História e hoje vamos voltar à nossa aula sobre a proposta integracionista. A primeira aula a gente falou sobre as propostas que foram feitas em Lisboa para integrar a América. Na segunda aula a gente falou sobre a chegada da delegação paulista, gerando assim várias oposições. Nessa aula a gente vai falar sobre a última esperança de uma união nacional. Lembrando que essa aula foi feita em cima do livro A Independência Brasileira, de Marcia Berbel. Vamos lá? A partir de abril de 1822, foram discutidas as propostas econômicas em poucas sessões. Os debates começaram entre o conflito entre os governadores de Lisboa e os do Rio de Janeiro, e as diversas revoltas no Brasil. Foi apresentado no dia 15 de março um projeto para fixar relações comerciais entre Portugal e Brasil, que vai ser discutido a partir de abril. Para essa proposta, foi baseada umas propostas de comerciantes portugueses, apresentada em 15 tópicos. O primeiro era o comércio entre os reinos e entre as províncias do mesmo reino, e só permitido navios nacionais. O segundo seriam produtos agrícolas e industriais isentos de taxas de saída, pagando 1% para fiscalização. Terceiro, ouro e prata livres de qualquer direito.
Quarto, estabelecer igualdade e unidade de moedas e sistemas de medida. 5. Proibir a entrada de produtos açúcar, tabaco, algodão, café, cacau, aguardente de cana ou mel se não fosse do Brasil. Sexto, proibir a entrada de vinhos e vinagres, sal, se não viesse de Portugal para o Brasil. Sétimo, fixar um valor para a entrada de arroz em Portugal e azeite no Brasil. Oitavo, os produtos de Portugal estariam livres de tributos no Brasil e reciprocamente para os produtos brasileiros para Portugal. Nono, os produtos estrangeiros pagariam iguais os direitos de Portugal e Brasil. Décimo, esses produtos poderiam ser levados de uma província a outra, sem novas atribuições. 11º, o algodão que saíssem de navios estrangeiros seriam tributados em 10% de algodão, 6% de todo o resto, menos a aguardente. 12º, o mesmo produto postado em Portugal e repostado em um navio português pagaria 1%. 13º, a fiscalização seria feita entre as províncias. 14º, a descarga de produtos só seriam admitida nos portos de livre entrada. 15º, o estabelecimento de outros portos só poderiam ser feitos pela coroa. Bom, de modo geral, eles queriam suspender o Tratado de 1808, o de livre comércio, que na visão dos portugueses teriam favorecido somente algumas províncias do Brasil e diversos comerciantes ingleses, colocando essas medidas como uma ação para salvar a indústria portuguesa dos dois lados dos Atlânticos, protegendo-os dos fabricantes de outros países. E isso não era o que os brasileiros viam. Para o Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio de Andrada, ele via essa proposta desvantajosa para a maior parte da nação, e pondo como defensor do livre comércio. Para ele, o Tratado de 1808 que teria feito crescer o comércio e a chegada de vários comerciantes nos portos brasileiros, tendo em vista para ele que, claro, teria beneficiado a produção e a troca em alguns comércios, mas cresceu a renda em toda a nação. Bom, o que podemos ver com essa aula é que essas propostas foram favoráveis mais para Portugal e menos para o Brasil. Todos sabiam que a manufatura existiria apenas em Portugal, que haveria uma obrigatoriedade de comprar esses produtos, e isso prejudicaria o crescimento da indústria brasileira. Não havendo reciprocidade na proposta, podemos notar que todas as propostas foram inviáveis, não conseguindo entrar em pleno acordo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Continue com a gente para assistir a próxima aula, a divisão da nação portuguesa. Até a próxima. Tchau, tchau.
Oi pessoal, meu nome é Jennifer, sou professora de História e hoje vamos falar sobre a divisão entre Portugal e o Brasil, essa ruptura das nações. Então, nessa aula eu vou explicar passo a passo de como a gente se tornou independente de Portugal. Bom, a gente já teve aula sobre a Revolução Liberal do Porto, sobre a volta de Dom João para Portugal, deixando assim o príncipe como regente, e tivemos também a Constituinte de Lisboa, a chegada da delegação paulista e a proposta econômica que eles tiveram lá em Lisboa. Bom, essa aula foi feita em cima do livro da Márcia Berbel, A Independência Brasileira. Atualmente, ela é professora doutora da Universidade de São Paulo. Vamos lá? Em 1822, tentaram mais um acordo, uma nova proposta, uma readaptação ao ato adicional, propondo uma delegação ao poder formada por 7 membros escolhidos pelo rei. Os nomes aos candidatos à regência, quem daria era junto com as províncias por eleição, contemplando as províncias do Norte e do Sul. Haveria uma nomeação de 3 secretários de Estado para os negócios do reino, indicado pelas juntas. Criação de um Supremo Tribunal de Justiça no Brasil, com as mesmas atribuições de Portugal, entre outras coisas. Podemos analisar nessa readaptação que o príncipe não está incluído. Uma delegação ao poder formada por 7 membros significava que essas 7 pessoas ficariam no poder como regente ao invés do príncipe. Essa nova proposta foi assinada por vários deputados brasileiros, menos Antônio Carlos, que defendia a presença e a regência do príncipe no Brasil. Os deputados de Portugal acham mais um motivo para discordar, chegando na corte a adesão de várias províncias ao governo do príncipe. Todos sabiam sobre a convocação de uma constituinte e isso significaria uma ruptura. No dia 26 de agosto, chega uma nota oficial sobre a convocação da Constituinte no Brasil. Com isso, alguns deputados pedem a anulação da sua presença, alegando dissidência. Em 23 e 24 de setembro, apenas 6 deputados do Brasil não assinaram a Constituição. Em 2 de outubro, Antônio Carlos solicita autorização para sair do reino. A corte não dá nenhuma resposta, então ele foge clandestinamente, levando 11 deputados da Companhia Paulista e da Companhia Baiana. Por fim, Márcia Berbel mostra pra gente as várias tentativas que o Brasil e Portugal fizeram para consolidar uma única nação. Mas como observamos nessas aulas, nada conseguia se encaixar. Os brasileiros queriam a permanência do príncipe e, o mais importante, o Tratado de 1808 da abertura dos portos, onde dava mais lucros. Podemos destacar também o trabalho da Maria Odila, A Interiorização da Metrópole, onde ela fala sobre um quadro complexo de variação que, segundo a autora, ia transformando a colônia em metrópole interiorizada. Essa vinda da corte para o Rio de Janeiro, onde eram depositados lentamente a raiz dos costumes, tradições dos portugueses, os nobres fazendo sociedade com grandes comerciantes, e assim se enraizando nas políticas, na questão econômica e na questão social. São esses nobres, esses comerciantes que vão apoiar Dom Pedro na independência, pois
o que Portugal estava pedindo atingia muito a economia do Brasil e eles iriam acabar perdendo dinheiro. Então, eles queriam ficar onde eles conseguissem ter mais lucro, e isso era no Brasil. Então, eles apoiam Dom Pedro pela independência por causa de interesses econômicos. Podemos também analisar nesse processo de formação de uma Constituição, o processo de independência do Brasil. Ele não é simplesmente falado no dia 7 de setembro. A proclamação da independência foi um processo. Primeiro foi o dia do fico, onde ele vai contra a corte e diz que fica, pois seus súditos pediram. O segundo foi em junho de 1822, onde ele convoca uma constituinte no Brasil. O terceiro é quando ele declara a independência. Bom, vamos falar agora como que foi essa declaração da independência. Bom, Dom Pedro vai para São Paulo para acabar com o conflito que está acontecendo lá e deixa Dona Leopoldina no controle lá no Rio de Janeiro. Dona Leopoldina recebe notícias de quem fosse contra as decisões de Portugal, de que o príncipe tinha que voltar e que ele era um simples delegado e que o Brasil voltaria a ter um comércio como era antes da coroa vir para cá. No resumir, é que o Brasil voltaria a ser uma colônia de Portugal. Então, ela toma a decisão de independência, manda uma carta para Dom Pedro para que ele declarasse a independência do Brasil, e ele declarou no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, onde ele fala: soldados laço fora, Brasil vai ser colônia novamente, independência ou morte. Bom, pessoal, antes de terminarmos esse vídeo, essa primeira etapa para entendermos Primeiro Império, vamos falar de um quadro muito importante, que quando a gente pensa em independência do Brasil, a gente pensa nesse quadro do Pedro Américo. Pedro Américo, ele nasceu em 19 de abril de 1843, ele vai morrer no dia 7 de outubro de 1905, tá? Ele é brasileiro. Ele é lembrado como um dos pintores mais importantes aqui do Brasil. Ele deixa várias obras dele com impactos nacionais, tá bom? Esse quadro de Independência ou Morte, também conhecido como o Grito do Ipiranga, ele foi feito em 1886 até 1888. Hoje, atualmente, ele está no Museu Paulista. A imagem retrata Dom Pedro com uma espada na mão, às margens do rio Ipiranga, com sua comitiva, declarando a independência do Brasil. Lógico que esse trabalho não apresenta fielmente uma passagem histórica, porque também lembrando que Pedro Américo ele nasceu depois da independência. Podemos analisar também que há a representação do povo por esse camponês que mostra na imagem, passando pelo local. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Resumidamente, a gente falou nessas etapas todas sobre as pressões pelas cortes portuguesas que fizeram Dom João voltar para Portugal, deixando Dom Pedro como regente, a Constituinte de Lisboa querendo que o Brasil voltasse a ser colônia, o dia do fico em 9 de janeiro de 1822 e o grito da independência no dia 7 de setembro de 1822, fazendo assim uma ruptura entre Brasil e Portugal. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.
Oi, pessoal, meu nome é Jennifer, sou professora de História e hoje vamos para as questões dessa primeira parte para entendermos o Primeiro Império. Lembrando que as nossas aulas foram divididas em 4, então para vocês responderem essas nossas 2 questões, vocês precisam assistir às nossas aulas, tá bom? Vamos lá? Questão: sobre a independência do Brasil, é correto afirmar: A. A independência foi sentida 2 dias depois em todo o país. B. Os interesses pela independência foi unânime pelo país. C. Teve interesse dos portugueses residentes e das elites locais para a independência, pois a Constituição feita em Lisboa ameaçava a economia do Brasil. D. A independência era favorável apenas para os escravos, já que a Inglaterra queria a abolição da escravidão. E a independência não era favorável para os camponeses, já que eles gostavam da forma administrativa que tinha quando eram colônia. Bom, tentei resolver, já eu volto para explicar a questão. Vamos lá? Bom, vou ler novamente com vocês, tá bom? Questão: sobre a independência do Brasil, é correto afirmar: A. A independência foi sentida 2 dias depois em todo o país. B. Os interesses pela independência foi unânime pelo país. C. Teve interesses dos portugueses residentes e das elites locais para a independência, pois a Constituição feita em Lisboa ameaçava a economia do Brasil. D. A independência era favorável apenas para os escravos, já que a Inglaterra queria a abolição da escravidão. E. A independência não era favorável para os camponeses, já que eles gostavam da forma administrativa que tinha quando eram colônia. Vamos responder essa questão por eliminatórias, tá bom? A. A independência foi sentida 2 dias depois em todo o país? Não, porque a gente volta a dizer que nessa época demora muito tempo para as pessoas saberem das coisas. Por exemplo, acontece alguma coisa numa cidade do sul. Depois de bastante tempo, uma cidade do norte vai saber desse acontecimento. Então, ela não foi sentida 2 dias depois em todo o país. Vamos para a próxima. Os interesses pela independência foi unânime pelo país. Não. Se vocês notaram nas aulas que a gente assistiu, não foram unânimes, eles discordavam em muitos aspectos. Então, a alternativa B não é. C. Teve interesse dos portugueses residentes e das elites locais para a independência, pois a Constituição feita em Lisboa ameaçava a economia do Brasil. Sim, realmente a Constituição feita em Lisboa ameaçava muito a economia. E lembrando da nossa aula que eu mencionei, a Maria Odila, ela fala sobre essa interiorização da metrópole, sobre os interesses dos portugueses que aqui estavam e dos comerciantes locais, que eles queriam um lucro, e com essa Constituição feita em Lisboa, acabaria prejudicando esse lucro que eles estavam tendo.
D. A independência era favorável apenas para os escravos, já que a Inglaterra queria a abolição da escravidão. Bom, não era favorável pela independência, os escravos. Para eles, tanto faz. Depois da independência, ficaram a mesma coisa. Não mudou nada na vida do escravo. Vocês vão ver depois que demorou muito para a abolição da escravidão acontecer. E a independência não era favorável para os camponeses, já que eles gostavam da forma administrativa que tinha quando eram colônias. Isso não é verdade. Os camponeses mais ricos, ele não via benefício em voltar a ser colônia novamente, pela interiorização da metrópole, pelo esse enraizamento da corte portuguesa junto com os camponeses. Eles apoiam a independência por questão de lucro. Então, pessoal, a resposta certa é a C, tá bom? Teve interesses dos portugueses residentes e das elites locais para a independência, pois a Constituição feita em Lisboa ameaçava a economia do Brasil. Bom, quem assistiu a nossas aulas vai saber essa questão. Vamos lá. Questão. Analisando a imagem, é correto afirmar? A. A imagem foi feita no mesmo ano da independência e que todas as características nela apresentada é verdadeira. B. A imagem mostra o momento exato da independência pintado por João de Barros. C. A imagem representa a revolta que está acontecendo na Bahia e vai durar até 1823. D. A imagem foi pintada por Pedro Américo, com influências de quadros europeus, ressaltando a importância do dia 7 de setembro e de Dom Pedro. Bom, vou deixar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? A imagem foi feita no mesmo ano da independência e que todas as características apresentadas é verdadeira. Então, pessoal, a imagem não foi feita no mesmo ano da independência, ela foi feita bem depois. Então, a alternativa A está incorreta. B. A imagem mostra o momento exato da independência pintado por João de Barros. Não, pessoal. A imagem não foi pintada por João de Barros. Vamos para C. C. A imagem representa a revolta que está acontecendo na Bahia e vai durar até 1823. Não, essa imagem ela é muito famosa pela independência. Então, não é a revolta que está acontecendo na Bahia. D. A imagem foi pintada por Pedro Américo com influências de quadros europeus, ressaltando a importância do dia 7 de setembro. Então, pessoal, a resposta certa é a alternativa D. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa primeira parte para entendermos o primeiro império brasileiro. Tchau, tchau, até a próxima!